Queremos conversar hoje, então, um pouco sobre a Santíssima Trindade. Depois da Páscoa, a Igreja coloca para nós uma série de solenidades, festas muito importantes. 40 dias depois da festa, a Igreja celebra o tempo em que Jesus esteve ressuscitado no meio de nós, no meio dos apóstolos, dando a ele as últimas instruções sobre o reino de Deus e etc. Aí celebramos a festa da Ascensão do Senhor ao céu, aos 40 dias, e depois, no domingo seguinte, a festa de Pentecostes. E depois da festa de Pentecostes, a Igreja coloca para nós a grande festa da Santíssima Trindade, ou seja, sobre Deus. Quem é Deus? E é sobre isso que nós queremos conversar esta noite. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a sua luz, a inspiração do Espírito Santo para nós falarmos sobre o próprio Deus. Não há nada mais difícil, não há nada mais complexo do que falar de Deus. Então, peçamos a Ele a sua graça e a sua bênção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Santíssima Trindade, nós queremos recomendar a vós neste momento, a vós Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo a vossa luz, pedindo a vossa graça, pedindo a vossa bênção, para que nós possamos conhecer aquilo que é parte do vosso mistério e que o Senhor quer que a gente conheça. Pedindo à Virgem Maria, aquela que tem uma ligação profunda com a Santíssima Trindade, porque do Pai ela é a filha predileta, do Filho ela é a mãe e do Espírito Santo ela é esposa. Então eu peço a vós, ó Virgem Maria, que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, aquilo que é mais importante na religião é exatamente Deus. Quem é Deus? É a base da religião. A partir da visão que a gente tem de Deus, se desenrola toda a nossa fé, toda a nossa religião. Quem acredita num Deus errado, num Deus falso, a religião vai ser falsa, vai ser errada. Aquele que acredita numa religião, num Deus verdadeiro, então a sua fé vai ser consistente. Por isso que, quando a gente estuda a teologia, a primeira coisa que nós estudamos é exatamente Deus, a Santíssima Trindade. Quem é Deus? É o fundamento de todas as coisas. Então é isso que nós queremos conversar hoje. Para nós cristãos, Deus é muito claro, é a Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas divinas, mas não são três deuses. É um Deus, a teologia diz uma natureza, uma substância, uma essência, ok? Mas em três pessoas. É claro que nós não conseguimos compreender esse mistério. Tudo que é de Deus é mistério. Não adianta, nós não vamos conseguir compreender as coisas de Deus. Veja, você compreende, por exemplo, como é que funciona o organismo humano? Como é que funciona o cérebro? Como é que funciona o ouvido? Os olhos? São coisas misteriosas para nós. Como é que o cérebro dá ordem para tudo, o corpo produz aí os comandos que liberam os hormônios que fazem funcionar as glândulas, fazem funcionar todas as coisas. Quem pode dominar tudo isso? Quem é que pode entender, enfim, o mistério de Deus? Não conseguimos compreender. Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Santo Agostinho
ele procurou Deus, né? Tentou entender o mistério da Santíssima Trindade e não conseguia entender de jeito nenhum, e ninguém consegue entender, porque Deus é infinito, lógico, logo ele não cabe na nossa cabeça. Então, Santo Agostinho disse aquela frase interessante: se você entendesse Deus, compreendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro. Por que não seria o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa inteligência. E Santo Agostinho viveu essa experiência de uma maneira muito interessante, é um fato que é contado na vida dele, né? Não sabemos se Santo Agostinho, ele mesmo contou esse fato, se fruto da tradição chegou até nós, mas que ele estava, né, à beira-mar, né, na praia, meditando profundamente sobre o mistério da Santíssima Trindade, e não conseguia compreender a profundidade do mistério. E aí ele viu, né, um menino, que dizem que seria um anjo, que ia lá no mar, pegava água e colocava num buraquinho perto de Santo Agostinho. E Santo Agostinho ficou olhando aquilo. Voltou ao mar, pegou água e colocou no buraquinho. Voltou ao mar e colocava água no buraquinho. E fazia aquilo sem parar. E Santo Agostinho então disse a ele: mas escuta, o que você está fazendo? Ele disse: olha, o senhor não está vendo? Eu estou colocando o mar aqui nesse buraquinho. Mas Santo Agostinho disse: mas não cabe o mar aí, né, num buraquinho. Aí disse que o menino então disse a ele: olha, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho aqui do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, você colocar Deus na sua cabeça. Assim como o mar não cabe nesse buraquinho, Deus não cabe na sua cabeça. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que a gente tem que compreender muito bem sobre o mistério da Santíssima Trindade, que a igreja celebra a solenidade amanhã, já começa a celebrar a partir do sábado à tarde, hoje à tarde, é que Deus é um mistério. Por isso nós dizemos, mistério da Santíssima Trindade. O que quer dizer a palavra mistério? A palavra mistério quer dizer o seguinte: alguma coisa que nós não conseguimos entender. Mas não é que esta coisa esteja errada. Não é? É que nós não conseguimos entender. Se eu quiser aqui, por exemplo, dar uma aula para você de física nuclear, ou mecânica relativística, ou física quântica, ou teoria, não sei, da relatividade do Einstein, eu acho que você não vai entender. Né? Porque talvez você não seja formado em física. Talvez quem seja formado em física, como eu, possa entender. Quem fez um doutorado em física e tal, possa entender. Mas eu sei que para a maioria vai ser o quê? Vai ser um mistério. Porque não vou compreender. Mas você não pode dizer que está errado o que eu estou ensinando. Ok? Então, o mistério não é que a coisa esteja errada. O mistério é que eu não consigo compreender. Então, por isso Santo Agostinho diz: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que compreender do mistério da Santíssima Trindade. Né? E esse mistério, né, a igreja nos ensina desde o começo da história da igreja. E quem é que inventou essa história, esse mistério da Santíssima Trindade? Será que foi algum papa da igreja que inventou? Foi algum bispo, algum teólogo? Não, não. Quem revelou a Santíssima Trindade para nós foi Jesus. Jesus foi quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Jesus falou do Pai, e como Jesus falou do Pai, né? Eu e o Pai somos um. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, está lá em João 4,4. Né? As obras que eu faço não são minhas, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Né? Na cruz ele ainda dizia, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, meu Pai. Né? Enfim, Jesus falou do Pai e falou muito do Pai. Eu vou voltar para o Pai. Então, Jesus revelou o Pai. No Antigo Testamento, eles não tinham o entendimento da Santíssima Trindade, como nós temos. Por quê? Porque foi Jesus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Ele falou dele como Deus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, essa expressão eu sou no hebraico quer dizer Javé. Eu sou Deus. Pilatos perguntou a ele: você é o filho de Deus? Tu o disseste. E os judeus pegaram em pedra para
apedrejá-lo porque para os judeus era uma blasfêmia alguém dizer que era filho de Deus, que era Deus. Né? Os judeus disseram para Pilatos, ele tem que morrer, porque nós temos uma lei. A lei é esta, aquele que disser que é Deus, é filho de Deus, ele tem que morrer, porque é uma blasfêmia, e ele está dizendo isso. E foi por isso que eles mataram Jesus. Não aceitaram como Deus. Mas Jesus era Deus. Jesus provou pelos seus milagres que ele era Deus. Ora, Jesus, nos evangelhos, tem mais de 40 milagres de Jesus. Quem é que consegue andar sobre as águas sem afundar? Quem é que consegue transformar água em vinho? Quem é que consegue ressuscitar mortos, curar leprosos, dar ordem aos ventos, dar ordem ao mar, dar ordem aos demônios? Jesus fez tudo isso. Quem é que diz assim, vão me matar, vão me torturar, etc., mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e ressuscitou? Ou seja, Jesus provou que ele era Deus. Então ele falou do Pai, falou dele como Deus, né? E falou do Espírito Santo. Ainda ele como Deus, é muito interessante que os racionalistas inimigos da igreja, né, lá do mais ou menos do século XVIII, aqueles que foram os mentores da Revolução Francesa, aqueles racionalistas, né, Renan, Carnap, Rousseau, Voltaire, Diderot, não sei, Montesquieu e etc., aqueles que queriam provar para o mundo que o Evangelho era uma farsa, onde a igreja inventava esses milagres de Jesus para dizer que Jesus era Deus, eles tentaram destruir os evangelhos. Através da crítica racionalista, analítica, dedutiva, indutiva, comparativa. Né? Era a ciência racionalista, era o auge da Revolução, do tempo da Revolução Francesa, os racionalistas, que não acreditavam em nada que não pudesse ser provado pela razão. Por isso não acreditavam em Deus, não acreditavam na fé, não acreditavam na revelação. Muito bem. Eles tentaram destruir os evangelhos. Mas o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Eles, na análise científica dos 4 evangelhos, eles viram que os evangelhos eram altamente autênticos. E eles foram obrigados a testemunhar isso para o mundo. Os evangelhos são autênticos, não é uma farsa. Né? Isso ficou bem claro. Existe um livro maravilhoso que se chama Jesus Cristo é Deus, escrito por um padre espanhol chamado José Antônio de Laburu. Esse livro eu publiquei, inclusive, pela editora Cleofas. Um livro maravilhoso. O padre José Antônio Laburu, um padre espanhol, ele fez 5 conferências para provar a existência de Deus. Né? Provar que Jesus é Deus, ou melhor. Né? E ali ele mostra isso, que os racionalistas, depois de 50 anos que tentaram destruir os evangelhos, eles abdicaram, se renderam. O racionalista alemão Harnack disse que nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Ou seja, nós mostramos para o mundo que os evangelhos são autênticos. Nós quisemos destruir a igreja, tentando destruir os evangelhos, mas agora nós, inimigos da igreja, mostramos para o mundo que os evangelhos são verdadeiros. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Né? Esses racionalistas, inimigos viscerais da igreja, que quiseram destruir a igreja, como, né, Voltaire que dizia, nós temos que destruir a infame para lutar. Voltaire era a igreja. Eles atestaram a autenticidade dos evangelhos. E são esses evangelhos que provam a divindade de Jesus pelos milagres que estão ali. Então Jesus é Deus. Então o Pai é Deus, e Jesus falou tanto do Pai, e Jesus provou a sua divindade. E Jesus falou do Espírito Santo. Né? Como Jesus falou do Espírito Santo? Né? Antes dele subir para o céu, ele disse para os discípulos, vocês não saiam de Jerusalém. Aguardem o cumprimento da promessa do Pai. Né? Vocês vão ser batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Capadócia, até o fim do mundo. No poder do Espírito Santo. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, Jesus mandou o Espírito Santo. São Pedro, quando fez aquele discurso no dia de Pentecostes, que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
São Pedro ali diz assim, o povo achava que eles estavam meio bêbados, né? Glorificando a Deus num linguajar estranho que cada um entendia na sua língua. Eram 9 horas da manhã, o povo começou a perguntar, será que eles já tomaram um vinho novo? Ou seja, será que já está todo mundo bêbado 9 horas da manhã? São Pedro disse, não, eles estão embriagados do Espírito Santo. É Jesus que foi para o céu, na sua ascensão, glorificado à direita do Pai, tendo recebido o Espírito Santo, derrama sobre a igreja. Né? São Pedro colocou isso. Então, veja bem, Jesus falou do Pai como Deus, falou dele como Deus e falou do Espírito Santo como Deus. Na Santa Ceia, que está lá no capítulo 13 de São João até o capítulo 17, Jesus fala muito do Espírito Santo. Né? Por exemplo, lá em João 14, 15, ele diz, eu rogarei ao Pai, João 14, 15, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, né? Porque o mundo vive no pecado, mas vós o conhecereis, porque viverá entre vós e permanecerá em vós. É o Espírito Santo. Né? E Jesus ainda fez aquela promessa maravilhosa para os discípulos, que está lá em João 16, 13, onde ele diz para os discípulos o seguinte, João 16, 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era a Santa Ceia, próximo aí de 10, 11 horas da noite. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Que beleza, meus irmãos. Jesus prometeu o Espírito Santo que iria guiar a igreja a toda a verdade e guia até hoje. Essa é uma prova da existência de Deus. Então, quem revelou o mistério da Santíssima Trindade, nós temos que ficar bem cientes disso, não foi nenhum papa, nenhum bispo, nenhuma capacidade humana poderia compreender que Deus é uma trindade una, ou seja, um só Deus em 3 pessoas. É claro que não são 3 deuses, não pode existir 3 deuses. Por que não pode existir 3 deuses? Porque você imagina bem, Deus ele é absoluto, Deus é infinito, Deus é aquele que pode tudo, é o absoluto. Se houvesse 2 deuses, um seria menor do que o outro, então não seria Deus. Porque Deus é absoluto, Deus é o tudo. Então por isso que a igreja ensina que Deus é uma só natureza, uma só essência, uma só substância, mas em 3 pessoas. Por quê? Porque Deus não é solitário. Isso é uma coisa muito bonita. Deus é como que uma família. Né? O Pai ama o Filho, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade. Por isso que no credo nós dizemos, no credo niceno-constantinopolitano, que é fruto do concílio de Nicéia em 325 e do concílio de Constantinopla em 381, o credo niceno-constantinopolitano diz assim, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus gerado, gerado, não criado. Ele não é criado porque ele não é criatura. Ele é gerado desde toda a eternidade, desde sempre. Não tem princípio e não tem fim. Né? Pelo Pai. E do Pai e o Filho procedem o Espírito Santo, ensina a igreja. Desse amor do Pai e do Filho, né, procede uma pessoa viva. O Espírito Santo é uma pessoa viva. Não é um vento, não é um fluido, não é uma... Não, é uma pessoa. Tanto é que São Paulo fala bem claro, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele sente, se comunica, né? É Deus. Então, meus irmãos, aí nós temos a beleza da Santíssima Trindade. Eu gostaria de colocar aqui para você uma palavra do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, em 1968, ele escreveu um documento chamado O Credo do Povo de Deus, que é a sua profissão de fé, ou seja, é o Papa explicando o credo. Né? Então, Paulo VI foi o último Papa que fez uma explicação detalhada do credo, o credo que nós rezamos.
E ele diz assim, né? Cremos em Deus Pai, que desde toda a eternidade gera o Filho. Cremos no Filho, Verbo de Deus, que é eternamente gerado, quer dizer, desde sempre gerado. Cremos no Espírito Santo, pessoa incriada, que procede do Pai e do Filho, como amor sempiterno de ambos. Assim, nas três pessoas divinas, que são igualmente eternas e iguais entre si, a vida e a felicidade de Deus, perfeitamente uno, superabundam e se consumam na superexcelência e glória próprias da essência incriada. E sempre se deve venerar a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Veja, a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Quer dizer, Deus são três pessoas, mas é um único Deus. Claro, meu irmão, que você não entende, nem eu. Aí está o mistério. Né? Vou fazer aqui uma comparação assim, um pouco esdrúxula, mas que de repente possa dar um pouquinho de luz nisso. Imagine 3 palitos de fósforos acesos. São 3 chamas. Né? Mas se você juntar os 3 palitos de fósforo bem juntinhos, você vai ver uma chama só. Mas tem 3 palitos ali, mas você vai ver uma chama só. Ok? É um Deus só. É uma essência só, uma substância só. Então, não compreenda Deus, não queira entender Deus assim, como se fosse um círculo dividido em 3 partes. Uma parte é o Pai, uma parte é o Filho, uma parte é o Espírito Santo. Não. Tudo é o Pai, tudo é o Filho, tudo é o Espírito Santo. Então a igreja ensina que os 3 têm a mesma majestade. A majestade do Pai é a mesma do Filho, é a mesma do Espírito Santo. Mas não são a mesma pessoa. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Uma coisa é você ser pai, outra coisa é você ser filho. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É interessante que quando o catecismo fala da família, o catecismo diz que a família é um vestígio, um sinal da Santíssima Trindade. Olha que coisa bonita. Não somos só nós individualmente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas também a família é criada à imagem e semelhança de Deus. O catecismo fala. Porque Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo é uma família onde reina o amor. Então, o que a família deve ser aqui na Terra? Um sinal da Santíssima Trindade. Assim como o Pai ama o Filho profundamente, e o Pai do Pai e o Filho procedem o Espírito Santo, a família deve ser algo parecido com isso. Né? Uma comunidade de amor. Assim como Deus é uma comunidade de amor. Muito bem, mas às vezes as pessoas perguntam assim, é possível a gente crer em Deus? Né? Deus existe? Né? Bom, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão também importante sobre isso. E aí eu gostaria de colocar o seguinte, a Bíblia, quando fala disso, a Bíblia chama muito atenção para nós. A igreja ensina que, pelo uso da razão, nós podemos compreender que Deus existe. Por quê? Porque não tem como explicar o mundo sem um ser superior que criou tudo. Não fui eu que dei a vida a mim, e nem sou eu que vou tirar a vida de mim. Você escolheu o dia para você nascer? Não, porque você não foi que deu a vida a você. Você escolheu o dia de você morrer? Não. A menos que a pessoa seja suicida. Mas numa morte natural, ninguém... Por quê? Porque não somos nós que damos a nós a vida e a morte. Nós recebemos isso. Quem criou esse universo? Esse universo maravilhoso, em que o sol nasce todos os dias, se põe todo dia, em que a Terra gira em torno do Sol numa velocidade fantástica de 30 mil quilômetros por segundo, e parece que está tudo parado. Né? Quem é que estabeleceu essa ordem na natureza em que nós temos 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno? Quem é que faz um grão de semente cair na terra e brotar, virar uma árvore? Quem é que faz um ovo ser aquecido pelo calor da galinha e aquela clara, aquela gema virar uma vida, um pintinho?
Então, a inteligência nossa diz assim, não dá para entender essas coisas sem um Criador, sem um Deus. Sabe, meus irmãos, um grande doutor, né? Aquele que foi o gerente do projeto Genoma Humano, né? O maior projeto da humanidade na área da biotecnologia, que decodificou o código genético humano. Esse doutor, ele disse com todas as letras algo muito interessante, né? A opção mais irracional é o ateísmo. Ou seja, a opção mais irracional, a opção mais contra a razão, mais contra a inteligência, né, é o ateísmo. Né? Ele até escreveu um livro maravilhoso, né, A Linguagem de Deus, The Language of God, né? A linguagem, e onde ele coloca essas coisas bem claras. Ele se tornou um grande católico, né? Um grande convertido, o dia que ele era médico, médico, físico e químico, né? Dr. Francis Collin, esse é o nome dele, Francis Collin. Ele era médico, né? Estava atendendo uma paciente cardíaca no hospital, ele tinha 28 anos de idade. A paciente estava no estado terminal. E ele, conversando com ela, e perguntou a ela se ela sabia da gravidade da doença dela. Ela disse, sim, doutor, eu sei. Eu logo vou para os braços do meu Senhor, mas eu vou em paz. Ele está me esperando. Ele disse que teve um choque espiritual com a fé, com as palavras daquela mulher, que a partir dali ele se converteu. Né? O maior geneticista do século, da atualidade. Foi o homem escolhido pelos Estados Unidos para gerenciar o maior projeto de biotecnologia do mundo, o projeto do Genoma Humano. Repito a frase dele. Né? Essa frase saiu na revista Veja, numa publicação das páginas amarelas, onde ele fala a opção mais irracional, ou seja, mais contra a razão, é o ateísmo. Bem, eu gostaria de colocar o seguinte, né? São Paulo, por exemplo, quando fala na Carta aos Romanos, no capítulo 1, da Carta aos Romanos, do versículo 19 e 20, São Paulo diz que ninguém tem razão, ninguém tem justificativa para não acreditar em Deus. Por quê? Porque São Paulo diz assim, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar, ou seja, não tem desculpa. Então, São Paulo está dizendo, as perfeições infinitas de Deus se manifestam nas coisas criadas. Né? Então, o homem diz, São Paulo, não tem como se desculpar para dizer que Deus não existe. Né? A igreja ensina, você vê Deus de duas maneiras, olhando para dentro de você e olhando para fora de você. Quando você olha para dentro de você, você pergunta assim, quem sou eu? Puxa, eu não sou como os animais, eu tenho inteligência, eu tenho liberdade, eu tenho vontade, eu tenho consciência, eu tenho capacidade de amar, cantar, sorrir, chorar, induzir, deduzir, calcular, que os animais não têm. Quem é que deu isso para mim? Não fui eu. E nem foram meus pais também, não. Deus me deu isso. Então, quando você olha para dentro de você, também a voz da sua consciência, que diz para você, faça o bem, evite o mal. E quando você faz o mal, a consciência dói. É a voz de Deus. Não é? Isso quando você olha para dentro de você. Quando você olha para fora de você, aí você vê o mundo criado, que eu já falei. Quem é de nós que é capaz de fazer uma árvore crescer? Teve um grande poeta inglês que disse, fazer poesias como eu faço, qualquer um faz, mas fazer uma árvore, só Deus. Fazer uma criança, só Deus. Fazer um pintinho nascer do ovo, só Deus. Fazer a terra girar em torno do sol e não se estourar
dentro do sol? Só Deus. Né? Ou seja, quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha para fora de nós, nós encontramos Deus. Né? É por isso, meus irmãos, que a gente conta uma passagem muito interessante no livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 1. O livro da Sabedoria diz assim, são insensatos por natureza, todos os que desconheceram a Deus. São insensatos por natureza, né? Todos os que desconheceram a Deus e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem conhecer o artista considerando as suas obras. Então, a Sabedoria, capítulo 13, versículo 1, são insensatos. Insensato quer dizer sem juízo, né? Aqueles que vendo as obras de Deus, as obras do artista, não conseguem encontrar o próprio artista. Né? Isso é muito sério, meus irmãos. Sabe? Então, Deus existe. A prova da existência de Deus é você mesmo. Sou eu. É a natureza. Né? É Jesus Cristo, que veio a nós como homem, deixou uma igreja com 2000 anos e disse, essa igreja é invencível. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e já tem 2000 anos de perseguição sobre essa igreja, e a igreja está aí. É uma prova da existência de Deus. Jesus como Deus, que coloca isso, isso se cumpre. Né? Que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. Né? Então, essas palavras são muito claras. Né? Deus se manifestou, meus irmãos, a Moisés no deserto. Lá naquela sarça ardente que nós sabemos, lá do livro do Gênesis, do Êxodo, né, capítulo 15, e Deus disse para Moisés, né, ele viu aquela sarça ardente, aquela árvore que queimava, mas que não consumia, aquele fogo não consumia aquela árvore. Né? Foi uma imagem de Deus. Né? Deus é um fogo que não acaba nunca, não se consome. Ou seja, ele é eterno. Né? Então Deus disse a Moisés, tira as tuas sandálias, porque o solo que você está pisando é sagrado. Aí Deus mandou Moisés ir lá no Egito, dizer ao faraó que libertasse o seu povo, soltasse o seu povo daquela escravidão. Né? E Deus disse para Moisés, diga que sou eu que estou mandando. E Moisés então disse para Deus, mas qual é o Deus que eu vou dizer para o faraó que está mandando fazer isso? Porque os egípcios eram cheios de Deus, né? Aquele politeísmo tremendo, tinha o boi ápis, o boi não sei o quê, o bezerro de ouro. Né? Qual é o Deus? Qual é o nome do Senhor? Moisés perguntou. Então Deus disse aquela expressão, Javé. Javé que quer dizer, eu sou aquele que sou. Ou seja, o que quer dizer essa expressão, eu sou aquele que sou? A tradução em hebraico é o Javé. Significa, eu sou aquele que existo. Eu sou aquele que sou. Você sabe que o verbo ser e o verbo existir tem um significado comum. Eu sou aquele que existe. Ou seja, eu não dependo de ninguém para existir. Eu sempre existi. Isso que significa Deus é eterno. Deus não teve princípio e Deus não tem fim. Às vezes as pessoas me perguntam assim, quem fez Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. Mas como? Não dá para entender. Não dá para entender mesmo, meus irmãos. Nós não entendemos nada de Deus. Não se preocupe. É isto que prova que Deus é Deus. O fato de nós não compreendermos. Se Deus fosse criado por um outro Deus, teria que ter um outro Deus que criou esse Deus, e teria que ter outro Deus, e não ia acabar nunca. A igreja ensina que Deus é incriado. Incriado quer dizer, não teve princípio e não tem fim. Ok? Deus é eterno. É isso que significa, né, Deus ser incriado. Depois também, a igreja nos ensina que Deus é onipotente. Onipotente quer dizer, ele pode tudo. Não é que Deus não possa. Né? É Deus. Né? Nada é impossível para Deus, o anjo disse para Nossa Senhora. Por isso Isabel, que já era
velha estéril, de 60 e tantos anos, engravidou. Né? João Batista, porque para Deus nada é impossível. Como é bonito isto. Né? E a Bíblia coloca isso para nós com muitas passagens. Esse poder infinito de Deus. Né? Basta a gente consultar aí a teologia e a Bíblia, a gente vê quantas vezes, né, a gente vê Deus dizendo isso. Né? Santo Agostinho, por exemplo, dizia, falando, né, desse Deus onipotente, Santo Agostinho dizia, interroga o céu, interroga as estrelas, interroga o mar, pergunta-lhes quem os criou, que poder os fez, e eles vão te responder, foi Deus. Santo Agostinho tem essa frase muito bonita. Né? E todos os santos e santas da igreja, em todos os tempos, colocaram isso. Esse poder de Deus que pode tudo. Né? Por isso que nós acreditamos, por exemplo, né, na Sagrada Eucaristia. Como é que pode aquele pedacinho de pão ser Jesus? Porque pelo poder da sua palavra, quando ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós, o pão se transforma no seu corpo. Quando o sacerdote diz isso, o pão se transforma no corpo de Cristo. Porque não é o sacerdote que diz, isto é o meu do sacerdote. Não, é Cristo falando através dos sacerdotes. Isto é o meu corpo. Por que nós acreditamos nisso? Que aquele pedacinho de pão é Jesus. É Deus. O Deus que não cabe no universo, como dizem os poetas, é um pedacinho de pão. Porque para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, Deus é capaz. Eu não entendo. Não vai entender mesmo. Mas aí está a beleza da fé, meus irmãos. Aí está o mérito da fé. A fé é você acreditar sem compreender. Mas por que eu vou acreditar sem compreender? Porque eu acredito naquele que revelou. É Jesus quem diz, isto é o meu corpo. Então eu acredito. Não porque eu entendo. Porque eu peguei a hóstia, levei para o laboratório e eu enxerguei Deus ali num microscópio, num espectrofotômetro de massa. Não. É porque eu acredito nele que é Deus e acredito que ele é onipotente, pode tudo. É bonito, não é? Depois também, nós acreditamos que Deus é onisciente. Onisciente quer dizer Deus sabe tudo, né? Não há o que Deus não saiba. Né? Para Deus, meus irmãos, não existe passado nem futuro. Para Deus, tudo é presente. O que para nós já aconteceu, o que para nós vai acontecer, para Deus é presente. E Ele sabe de tudo. Onisciente quer dizer sabe de tudo. Né? Santo Agostinho, ele dizia assim, eu não seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em mim. Né? E eu gosto muito, meus irmãos, daquele Salmo 138, que é exatamente o salmo que fala da onisciência de Deus. Aqui eu não tenho tempo, né, de colocar todas as passagens bíblicas que justificam cada um desses atributos de Deus, mas esse aqui eu quero comentar um pouquinho com você. Eu vou até tomar um gole d'água antes. O Salmo 138, se você tem a sua Bíblia, ele diz assim, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observai todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis toda. Antes de eu falar alguma coisa, ele já sabe. Vós me cercais por trás e pela frente e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe do seu espírito? Para onde fugir longe do vosso olhar? Se eu subir até os céus, ali estareis.
Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. É o Salmo 138. Né? Ele, se eu descer até os abismos, o Senhor já está lá. Se eu subir até o pico das montanhas, o Senhor já está lá. Ou seja, onisciente, sabe tudo. Né? E aí uma coisa muito importante para a nossa vida, meus irmãos, ninguém consegue enganar Deus. Né? Eu me lembro que quando eu era aluno do colégio salesiano dos padres, né, aqui na cidade de Lorena, os padres tinham uma frase lá no pátio: Deus me vê. Só isso, Deus me vê. Para nós meninos, né, não adianta você querer fazer as suas artes escondido do padre, do clérigo. Deus te vê. Né? E vê mesmo. Né? Nós também, não adianta a gente querer fazer as coisas escondidas de Deus, o pecado. Não. Os homens não veem, mas Deus vê. Quando eu engano alguém, Deus vê. E Deus vai cobrar isso na sua justiça. Porque uma característica de Deus, meus irmãos, Deus é misericordioso, sim. Deus é amor. São João diz, Deus caritas est. É a única definição que a gente encontra de Deus na Bíblia é essa. Deus é amor, mas Deus é também justiça. Não? O que é a justiça? A justiça é aquilo que promove o bem. Claro, nós todos queremos justiça. Estamos aí nesse nosso Brasil, cheio de corrupção, de roubalheira, enterraram o país, né? Nesse mundo de dívidas, né? Dinheiro que era para ter ido para a saúde dos pobres, era para ter ido para a educação, a segurança, o saneamento básico, né? Foi roubado, mandado para o exterior, bilhões e bilhões de dólares. E nós dizemos assim, queremos justiça, né? Não é? Claro, Deus é justo. É a justiça, meus irmãos, que promove a correção, a santidade. Você que é pai, quando teu filho erra, o que você faz? Você corrige, ou seja, você faz justiça, põe de castigo, você toma o celular, você toma o carro, você põe ele no quarto de castigo, você, né, não precisa bater, não precisa humilhar, mas você dá o castigo necessário. Você corta a mesada, corta o passeio, corta não sei o quê. Para quê? Para que ele se corrija. A justiça leva a gente à santidade. Como Deus é santo, 3 vezes santo, como diz, né, lá o profeta Jeremias, Isaías, santo, santo, santo. Ele é justo. Então Deus é misericordioso, mas ele é justo. Eu gostaria de explicar um pouco disso com detalhe. Veja bem, Cristo veio morrer na cruz por nós, por quê? Por misericórdia, para que nós não fôssemos para o inferno, mas também para cumprir a justiça divina. Porque Deus age, diz a Bíblia, diz o salmista, pelo direito e pela justiça. Ora, a humanidade inteira pecou contra Deus, desde Adão e Eva, nós também pecamos. Então, nós temos uma dívida com a justiça divina. Não é com uma dívida, digamos assim, com Deus somente, mas com a justiça divina. Então, nós temos que pagar essa justiça. Reparar a ofensa que a humanidade inteira faz a Deus. E é uma ofensa de tamanho infinito, que homem nenhum poderia pagar. Então, Deus se faz homem. E Jesus, como homem, oferecendo a sua vida divina, de valor infinito, morrendo na cruz, ele oferece a justiça divina, uma reparação infinita. E aí nós temos essa satisfação. Somos justificados. Então a justiça foi cumprida pela misericórdia. Então você entenda aí que a misericórdia não dispensa a justiça. Não, a misericórdia cumpre a justiça. Então Deus é misericordioso e Deus é justo. Ok? Pagamos a justiça divina com a morte do Cristo. E aí tem a misericórdia de Deus para conosco. Já que nenhum de nós podia pagar, né, a culpa dos nossos pecados, então, por misericórdia, o Senhor veio pagar. Essa é a grande misericórdia de Deus para conosco. Por isso que
Deus manda nós sermos misericordiosos com os outros. Porque Ele é misericordioso conosco. O Cristo morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados e eu não fosse para viver longe de Deus eternamente no inferno. Então, eu tenho que ter misericórdia com meu irmão. Jesus conta uma parábola maravilhosa, né? Daquele homem que mandou o seu administrador acertar as contas com as pessoas que deviam para ele, porque aquele administrador já não estava indo bem. E aquele administrador percebeu que ele ia ser demitido, né? E aí, ele devia para o seu senhor, né, diz lá a Bíblia, 10.000 talentos. Meus irmãos, um talento, para os judeus, significava 35 quilos de ouro. Meus irmãos, 35 quilos de ouro são 35 milhões de reais, hoje mais ou menos. E o cara devia 10.000 talentos. Você multiplica 10.000 por 35 milhões, você vai ter aí negócio de 6 bilhões de dívida. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? O cara tinha uma dívida impagável. Impagável. Né? Então Jesus está mostrando que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Não tinha como pagar. Ok? Por isso que Jesus veio pagar. Porque ele podia pagar. Porque ele podia oferecer uma vida à justiça divina de valor infinito. E não foi o Pai quem forçou isso. A carta aos Hebreus diz que o Cristo se apresentou diante do Pai e disse, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Né? E Jesus fez a vontade do Pai cumprir a justiça divina para que nós fôssemos salvos. Então, Jesus, contando a parábola, diz que aquele homem devia 10.000 talentos. Eu fiz uma conta um dia, cheguei em 6 bilhões de reais. Muito bem. Então, o patrão disse, então vou vender você, sua mulher, seus filhos e tal. Mas depois o cara pediu clemência, pediu misericórdia. E o patrão disse, está bem. Não adianta mesmo, o que adianta receber diante da dívida que você tem? E mandou o cara embora, né, perdoado. Só que ele chegou ali e pegou um que devia para ele alguns denários. O denário era o salário de um dia. Alguém que devia para ele... E pegou-se pelo colarinho, pelo pescoço, me paga o que você me deve, senão eu vou te jogar na cadeia, pereré, pereré, pereré. As pessoas que viram aquilo ficaram revoltadas, foram lá falar para o patrão. Olha, o senhor perdoou aquele cara 10.000 talentos e ele está fazendo isso com outro. Então o que Jesus diz? É? Então agora você vai para a cadeia e você vai até você pagar o último centavo. Jesus está dizendo isso para nós. Deus usa de misericórdia conosco. Deus é misericordioso. O Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, pagando um preço infinito de uma dívida nossa. E a gente não perdoa o outro? A gente não tem misericórdia com o outro? Então, Jesus, então você vai pagar até o último centavo que você deve. Se você não tem misericórdia com o outro, o Pai não vai ter misericórdia com você. É isso, meus irmãos. O Pai é misericordioso, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ok? Então não podemos esquecer que, além da misericórdia de Deus, a justiça está atrelada na misericórdia de Deus. Então, você está vendo aí que nesses atributos de Deus, né, nós vemos aí Deus que é eterno, não tem princípio, não tem fim. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus é onipotente, está presente, onipotente pode, e Deus é onipresente. Deus está presente em toda parte. Não há como fugir da presença de Deus. Deus me vê, como eu coloquei. E Deus tem uma série de outros atributos. Deus é amor. Deus é misericórdia. Né? Deus é justiça. Deus é justo. Tudo isto tem a ver com Deus. Bem, mas para concluir a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de colocar aqui uma reflexão muito interessante que está no Catecismo da Igreja Católica, quando fala de Deus. No Catecismo da Igreja Católica fala da nossa fé na existência de Deus, aqui no parágrafo 222 do Catecismo, até aconselharia você depois de ler com calma.
O catecismo diz assim: crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. Crer que Deus existe tem consequências imensas para toda a nossa vida. Ora, se Deus existe, eu creio em Deus, então eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Dizem meus irmãos que Platão, que era professor de Aristóteles, né? Um dia disse para Aristóteles: olha, Deus existe, mas não espalha, viu? Por que não espalha? Porque acreditar em Deus dá muito trabalho. Quem acredita em Deus tem que viver de acordo com a lei de Deus. Sabe, meus irmãos, por isso que muita gente não quer acreditar em Deus. Porque não quer assumir a responsabilidade do que significa acreditar em Deus. Eu vou acreditar em Deus, depois tem que viver com a lei de Deus, não posso adulterar, não posso roubar, não posso matar, não posso pecar contra a castidade. Não, melhor que Deus não exista. Né? Santo Agostinho dizia assim: aqueles que dizem que Deus não existe é por conveniência, não é por convicção. É porque ele tem medo de dizer que Deus existe, porque se eu disser que Deus existe, eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. Então o catecismo diz aqui para nós que crer em Deus, né, e amá-lo com todo o próprio ser tem consequências imensas para a nossa vida. Quais são essas consequências? Né? A primeira consequência, diz o catecismo, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Né? Deus é grande demais para que o possamos conhecer, diz o profeta Jó, né? Jó 36, 26. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Então, se eu creio em Deus, eu tenho que acreditar, conhecer a grandeza, a majestade de Deus. Então, Deus é o primeiro que tem que ser servido. São Bento dizia: Deus em primeiro lugar. Né? Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que é o primeiro mandamento. Né? Lá no Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus. Ouve Israel. Shema Israel. Ouve Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Então, essa é a primeira consequência de quem crê em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não pôr Deus em segundo lugar. Segunda consequência do catecismo, significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que é que possuis que não tenhas recebido? Pergunta São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que você possui que você não tenha recebido? Tudo que nós somos e temos, meus irmãos, nós recebemos de Deus. A vida, os bens materiais, o ar que nós respiramos, um coração que bate, um cérebro que funciona, a comida que eu como, a roupa que eu visto, tudo vem de Deus. Então, a segunda consequência de quem crê em Deus, diz o catecismo aqui, é viver em ação de graças. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, né? Pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, por aquilo que o Senhor me dá para comer, beber, viver, o meu trabalho, a minha saúde, a minha esposa, os meus filhos. Meus irmãos, se nós fôssemos relacionar tudo que a gente tem, que agradecer a Deus, você veria como você é rico. Muita gente pensa que ser pobre é não ter dinheiro. Não é só isso, não. A gente não tem dinheiro, mas tem tanta riqueza que Deus nos deu. Obrigado, Senhor, pela minha cabeça que funciona bem, quando muitas cabeças não funcionam. Não é verdade? Muito obrigado pelos meus olhos que veem quando há tantos cegos. Muito obrigado pelos meus ouvidos que ouvem quando há tantos que não ouvem. Muito obrigado pela saúde que eu tenho quando tantos não têm. Ou seja, então, crer que Deus existe, o catecismo diz, é viver em ação de graças. Bendito seja, Senhor.
Louvado seja o Senhor, glorificado seja. Por isso que os salmos, meus irmãos, é um lindo, né? Quando a gente pega a liturgia das horas, todo dia, em todos os momentos da liturgia das horas, desde amanhã, né? Logo cedo, das matinas, depois, né? Às 6, a prima, depois a terça, a noa, meio-dia, 3 da tarde, vésperas completas, sempre é salmo de louvor, sempre é salmo de agradecimento. Né? Jesus ficou muito aborrecido. Quando ele curou 10 leprosos e só voltou um para agradecer. Deus ficou muito aborrecido. Nosso Senhor perguntou para aquele que voltou, que aliás não era judeu, era samaritano, né? Cadê os 9? Cadê os outros 9? Não foram 10 que ficaram curados? Por que só voltou um? Sabe, meus irmãos, a ingratidão para com Deus fere o coração de Deus. Se alguém te dá 10 reais, 20 reais, você agradece, muito obrigado. Não é verdade? Alguém te dá um presente. E quando Deus te dá continuamente presente dia e noite, nós não vamos agradecer? Por isso que a missa, meus irmãos, é o grande ato de ação de graças. Na missa, por que chama Eucaristia? Eucaristia do grego quer dizer obrigado. Lá na Grécia, né, quando eles dizem assim, muito obrigado, eles dizem Eucaristou. Eucaristou, muito obrigado. Então, a Eucaristia é esse grande ato de ação de graças, onde na Eucaristia nós oferecemos a Deus a criação e tudo aquilo de bom que Deus nos dá, que a gente não consegue nem lembrar tudo durante o dia. Então, amar a Deus, né, é você, diz aqui o catecismo, no segundo item, significa viver em ação de graças. Depois, item 3, significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, conhecer a beleza, a dignidade, a unidade de todos os homens. Porque todos são filhos de Deus. Todos somos irmãos. Então, quem crê em Deus tem que crer que nós somos todos irmãos. Então, não tem sentido um judiar do outro, um matar o outro, um roubar o outro, um prejudicar o outro. Meu Deus, por que existe tanta maldade no mundo? Porque as pessoas não acreditam verdadeiramente em Deus. Porque se eu acreditasse verdadeiramente em Deus, eu ia amar o próximo como a mim mesmo. E quando você ama o próximo como a você mesmo, você não faz para o outro o que você não quer que façam para você. E você faz para o outro aquilo que você quer que façam para você. Não é assim? Essa é chamada lei áurea. Né? Jesus coloca isso lá no Sermão da Montanha, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Né? A Bíblia chama de a regra de ouro. E faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. Você não gosta que caluniem de você? Então não calunie o outro. Você não gosta que tapeiem você? Então não tapeie o outro. Você não gosta que falem mal de você? Então não fale mal do outro. Você gosta que as pessoas te respeitem? Então respeite o outro. Você gosta que as pessoas te tratam com carinho, com atenção, com dedicação? Gosta. Então trate o outro com carinho, com respeito, com dedicação. Isso é consequência de amar a Deus. De acreditar que Deus existe. Aí no item 4 aqui o catecismo diz assim: crer em Deus significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar de tudo que não é Deus, na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam de Deus. Então, a terra não é só minha. Eu não posso estragar a terra, né? Poluir a água, poluir o ar, poluir, não sei, o solo. Não. O catecismo diz aqui, significa usar corretamente das coisas criadas. E ele diz, não, eu não posso usar alguma coisa que me afasta de Deus. Então, ele coloca aqui um pensamento muito interessante de um grande santo, São Nicolau de Flux. São Nicolau de Flux dizia assim: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós.
Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Então, amar a Deus, acreditar que Deus existe, é não se apegar àquilo que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? Sobretudo o pecado, soberba, a cobiça, né? A ambição, a luxúria, a impureza, a gula, a ira, a raiva, o ódio, a inveja, a preguiça, maledicência, mentira, respeito humano. Enfim, crer em Deus é viver de acordo com a vontade de Deus, a santidade. Né? E aí, a última coisa que ele diz, no item 5 aqui, ele diz assim, crer em Deus significa confiar em Deus em qualquer circunstância. Pode estar tudo bem, pode estar tudo mal. Você confia em Deus. É aquilo que São Paulo diz. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, São Paulo diz, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Ele fala em todas as circunstâncias. Não é só quando tudo está bem. É também nas horas difíceis. Dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, quem acredita em Deus, quem acredita que Deus é Pai, cuida de nós, Ele não nos abandona. Não, nem que você esteja passando na pior dificuldade da vida, Ele não abandona. E muitas vezes Ele deixa a gente passar pelas dificuldades da vida, aí pode estar a nossa salvação. Às vezes Deus corta na carne para salvar a alma. Entende? Por isso que o catecismo diz aqui, aí ele coloca aqui uma palavra muito bonita de Santa Teresa d'Ávila, aquela que nós conhecemos muito bem, nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta. Então está aí. Né? Para completar, eu quero resumir para você. Né? O catecismo diz que quem crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem consequências imensas para toda a vida. Quais são essas consequências? Primeiro, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Segundo, significa viver em ação de graças, agradecer. Terceiro, significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens, que somos todos irmãos. Quarto, significa usar corretamente as coisas criadas e não usar as coisas criadas de modo a nos separarem de Deus. E quinto, né, significa confiar em Deus em qualquer circunstância. Nunca, né, pensar que Deus me abandonou, nunca pensar que Deus não gosta de mim. Não. É nos momentos, muitas vezes, de sofrimento, meus irmãos, que a maioria das pessoas voltam para Deus. Não é verdade? Muito bem. Vamos agradecer ao Senhor para encerrar essa nossa conversa. Agradeço a você que me acompanhou aí. A Cidinha está dizendo aí, Deus é tudo. E é mesmo. Só Deus basta. Né? Que coisa bonita. É isso mesmo. Então, queremos, nesse momento, agradecer a Deus. Louvar a Deus. Né? A Rosana Beatriz está dizendo aqui, Senhor, dai-me forças para agradecer em todas as circunstâncias. É isso mesmo, Senhor. Eu quero pedir também, eu e todos esses meus irmãos que me acompanham, Senhor, dai-nos força para agradecer, te louvar em todas as circunstâncias. Né? A Ivonista está dizendo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a Natália Cruz responde, amém. Né? E a Marines entra aí também, a Kelly Gonçalves, né? Então, Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor existe, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor, como diz São Paulo na Carta aos Efésios, nos desejou antes da criação do mundo. Que alegria, Senhor, saber que o Senhor me desejou antes da criação do mundo, para ser seu filho amado, para um dia eu viver eternamente com o Senhor na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por me ter criado, por ter redimido no sangue de Jesus Cristo,
me ter feito cristão nas águas do santo batismo, né? Feito um cristão conservado no Senhor neste dia de hoje, né? Agradeço ao Senhor por todas as coisas que o Senhor me deu hoje e todos os dias da minha vida. E te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu não te agradeci, que eu fui ingrato com o Senhor. Peço perdão pelas vezes que eu não cumpri com a sua vontade, com o teu desejo, né? E peço, Senhor, que a vossa graça esteja sempre comigo, esteja sempre com os meus caros, né? E que tudo que eu possa fazer na minha vida, Senhor, possa ser para a vossa maior honra e maior glória. Louvado seja o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Uma alegria nós termos estado juntos. Segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos voltar aí. Eu quero dizer aqui, comunicar aqui, que amanhã eu estarei na Expo Católica, se Deus quiser, às 13 horas, né, ali no pavilhão do Anhembi de exposições, às 13 horas, lá no chamado Galpão Amarelo, Salão Amarelo, ou Pavilhão Amarelo, às 13 horas, fazendo uma palestra sobre o sentido cristão do trabalho, algo muito importante. O trabalho, ele é santificador, o único cristão não sabe disso, né? Então, eu quero agradecer, inclusive, as pessoas com quem eu estive hoje lá, na Expo Católica. Estaremos lá amanhã, se Deus quiser, e voltaremos aqui com essa nossa conversa, se Deus quiser, na segunda-feira. Exporemos aí os horários, né? No começo da semana eu coloco no Facebook os dias e os horários que nós vamos ter essa nossa conversa aqui, para que você possa acompanhar. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Estou vendo muitas pessoas aí me agradecendo. E eu aqui digo, Deus lhe pague, Deus os abençoe, Deus lhe dê a sua graça e a sua bênção e mostre a vocês a sua face.